vim a última vez aqui, que é curioso como lugares que têm pobreza continuam votando por aqueles que geram essa mesma pobreza. É uma questão sociológica, digna de ser estudada. Mas eu acho que o melhor exemplo é o que acontece no Brasil. E por quê? Porque você mostra a contracara. Quando a Argentina começou o problema desse governo em particular, foi por culpa de um governo anterior que não deu certo, Macri. Se ele teria dado certo, teria cortado essa questão do socialismo. Perfeito. E não foi possível. Agora, eu trouxe uns quadros, se vocês quiserem compartilhar, da economia brasileira como você não vai encontrar em outros lugares, não sendo aqui no Pânico. Vamos lá? Ah, você fala o quê? Vamos lá. Os indicadores econômicos. Tá. Aí temos, superávit fiscal em julho, 4 bilhões de dólares. Superávit fiscal nos últimos 12 meses, 1,38% do PIB. Quando você tem superávit fiscal, é que o governo arrecada mais do que gasta. Sim. Não precisa emitir, não precisa gerar dívida de títulos públicos e não precisa aumentar a carga tributária. 26 estados sobre 27, ou 26 mais o Distrito Federal, superávit fiscal. Sobre 5.568 municípios, 5.500 com superávit fiscal. Inflação de julho negativa, 0,68. Inflação de agosto negativa. Deflação, 0,36. A melhor desde 1998. Redução do preço do combustível, 19% entre julho e agosto. Projeção para 2022 de inflação 6,6% e caindo todas as semanas, segundo o relatório do Informe Focus. Temos mais um quadrinho aí, se a produção pode colocar. Desemprego em julho, 9,1%, o menor dos últimos 7 anos. Empregos gerados no governo Bolsonaro, 4,5 milhões. Toda a Argentina tem 5,8 milhões trabalhando. O governo Bolsonaro gerou 4,5 milhões em 3 anos e meio. Quantidade de pessoas empregadas, 98,7. Vai superar os 100 milhões antes de final do ano. Empresas abertas, governo Bolsonaro como saldo entre as abertas e as fechadas, 8 milhões e meio. Total de empresas ativas, superaram os 20 milhões. Crescimento da atividade econômica superou todas as expectativas, 1,17% em julho. Expectativa para o ano 2022, próximo a 3%, somente nesse ano 2022, até agora, 2,52%. Me mostra um país socialista que tem este resultado. E 2 anos de pandemia, né, secretário? E a guerra com a Ucrânia. A guerra com a Ucrânia e ainda problema com os governadores e prefeitos, então, né? Nadando contra a corrente. Mas aí a pergunta que você fala, como com esses resultados, Exato, alguém pensa em botar outra coisa que seja diferente dessa? Ah, pensa. Lógico que Mas pensa. por que você Criativo. acha que é a narrativa? Do discurso. Muita gente não gosta do discurso do Bolsonaro, da forma dele falar. E aí não chega na população. E tem muita gente jovem que não viu todas as maracutaias do PT em relação às corrupções e tudo. É isso. Então, é a única explicação, porque não tem como explicar. Não existe outra explicação. E a gente está falando aqui, que eu acho que você está trazendo esses números, é aquilo que você falou. Ele falou, você sempre fala isso, normalmente o país que está muito bem na economia, você continua com o governo. Claro. O que a discussão aqui é por que esses números não estão aparecendo e a gente sempre acompanha a notícia que parece que o Brasil é o país da desgraça, Sim, da tá dando tudo fome errado. e que está tudo dando errado. Essa é a discussão. Mas Que, acho não, que é. que é distorcido. Isso é distorcido também. Essa informação Isso é um para fato- o público é distorcido. Não, é uma A gente- narrativa. Isso, Existe uma vê narrativa. isso, a gente vê isso todo dia Sim. no jornal, na televisão. Mas pode ser aberto os números econômicos. Mas Agora eu esses fiquei números curioso. são verdadeiros, são fáceis de confrontar e são muito melhores que qualquer outra opção hoje em que você tem perdas das empresas estatais e que tem muita bagunça na economia. Então, tem muito para melhorar. Eu concordo com o Sami, tem muita coisa para melhorar. Inclusive, muitas vezes a pessoa vem e fala, mas essa deflação eu não sinto no bolso. Eu vou nos alimentos e consigo e tenho que comprar Poder mais de caro e compra. tal. Mas o caminho é o que conta. Na economia, sabe bem, o que a gente procura sempre é o ponto de inflexão. Quando a gente está muito mal, o que a gente quer é deixar de cair para começar a subir. No caso brasileiro, está bem a economia. Pode melhorar? Claro que pode, deve melhorar. Mas a base é muito boa. Essa é a questão.